Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu gostaria muito de conversar hoje com vocês de uma forma super motivada, muito feliz, mas infelizmente eu não vou conseguir fazer isso. E eu tomei a decisão de compartilhar o que está acontecendo comigo e acredito que talvez isso venha até contribuir, para o nosso grupo e fazer com que a experiência seja mais rica. Eu não posso deixar de falar sobre o que está acontecendo, porque com certeza isso vai afetar a qualidade da minha entrega. E como eu prezo muito pelo meu trabalho, sei do serviço que eu geralmente costumo fazer, eu sei que isso vai prejudicar. Então, desde já eu quero contar com a compreensão do grupo. E nesse momento eu tinha que estar proporcionando todo o acolhimento para vocês, para poder gestar esse grupo. O objetivo de um líder de grupo, de um gestor, é motivar a equipe, é carregar essa equipe, é acolher as pessoas, E esse era o meu objetivo. Porém, do dia de ontem para hoje, eu passei por situações, estou passando ainda, extremamente dolorosas e difíceis, ao ponto de não conseguir fazer a entrega da forma como eu gostaria. Então, ontem à noite, quando eu postei o primeiro desafio, eu tive que sair correndo de casa para poder e ter notícias da minha mãe biológica. Eu sou filha adotiva, há muito tempo eu quis conhecer minha mãe biológica e eu sabia que ela estava num processo de adoecimento, internada, estava acompanhando, mas para mim estava tudo certo de que ela ia ficar bem, As respostas dela estavam melhorando, só que não foi o que aconteceu, E ontem eu tive a triste notícia de que, assim que eu postei o primeiro desafio, de que eu teria que ir lá hoje no hospital me despedir dela, porque ela estava em fase terminal. Então, acabei de chegar do hospital, não dormi bem, passei o dia inteiro lá, Tive essa oportunidade de me despedir, de poder dar o meu carinho, compartilhar minha atenção. Então, foi um momento muito rico e muito importante para mim. Só que é um momento de extrema dor, de extremo sofrimento também. Então, vocês vão ter a oportunidade de ver uma psicóloga gestando a sua própria emoção no momento de dor extrema, E ainda ter que lidar com o grupo, E com os desafios, porque a nossa vida é cheia de desafios, E eu vou poder compartilhar um pouquinho essa minha história com você. E eu acredito, que isso pode até beneficiar o grupo. Mas eu estou me expondo dessa forma e compartilhando o que está acontecendo para que vocês entendam. Se eu falhar em algum aspecto, não fazer uma entrega que supra a tua expectativa, é porque eu estou passando por esse momento muito difícil. Então, hoje ela ainda está viva, mas a qualquer momento, vou ter a notícia do óbito dela, infelizmente. Os batimentos cardíacos estão bem fracos, e ela está com infecção generalizada, uma série de complicações. Então, hoje estou aqui, com olheira, estou com a minha cara limpa, só tomei um banho, mas não vou deixar de dar, de entregar, o que eu prometi, talvez não da forma como eu gostaria de fato, mas eu vou estar fazendo a minha entrega. E eu espero que você esteja entendendo essa situação e me perdoando caso não atinja a tua expectativa, tá? Você vai perceber que nos áudios eu tô gravando super motivada, porque eu preparei tudo isso com muito carinho, já tô tudo preparado. Só que as explicações eu ia dar a partir do momento que eu tivesse a interação do grupo, para poder
sentir qual a necessidade do grupo. Então, hoje eu estou aqui para dizer para você que eu vou tentar fazer a minha entrega, me perdoe se eu falhar, espero ter a compreensão de vocês, espero também ser acolhida nesse momento de dor e sofrimento e vamos trabalhar, né? Apesar da minha dor, né, do meu sofrimento, eu vou fazer a minha entrega, certo, pessoal? Só não vou estar hiper mega motivada porque, né, as situações não me permitem, certo? Então vamos lá. E avaliando esse momento que eu tô vivendo, eu já poderia até falar para você, né, como que a gente lida com a dor e com o sofrimento, né? Às vezes as pessoas têm dificuldade, mas como que eu faço isso, né? Como que eu gesto as minhas emoções? Por exemplo, eu poderia entrar aqui e fazer um vídeo hiper mega motivado falando sobre ansiedade e tá tudo bem, né? Só que o meu perfil, a minha personalidade não permite isso. Eu quero justificar porque talvez eu não tenha uma entrega tão satisfatória. Então eu decidi compartilhar essa situação que eu estou vivendo e que vou viver ainda no decorrer dessa semana. Eu vou passar por um processo de velório, de enterro e é muito difícil, está sendo muito difícil, certo? Mas como que a gente lida com a dor, né? Às vezes a gente fala assim, não, vou fingir que tá tudo bem, vou tocar o grupo, vou gestar o grupo, né? Vou fingir que tô super motivada. Só que quando a gente faz isso, a gente chama de processo de negação, a gente nega uma dor, né? É lógico que eu não precisaria expor dessa forma, mas como eu falei, é uma característica minha, eu gosto de ser sincera com as pessoas, né? Eu não estou bem, estou assumindo essa dor, não só para mim, mas para vocês, porque eu acredito que vai comprometer a entrega do meu trabalho, mas nós não podemos negar a dor, né? Às vezes é muito comum, até em relação ao luto, a gente vê na nossa sociedade é um tabu falar sobre morte. Por que as pessoas fazem isso? Por que elas negam? Né? Muitas vezes, não conta para criança, não fala, né? Não pode saber, porque é um tabu na nossa sociedade, porque o ser humano não está preparado para lidar com a dor, com o sofrimento, por isso ele nega. Só que a negação é um mecanismo de defesa que se eu não vivenciar essa dor do aqui e agora, desse momento presente, lá na frente eu posso ter consequências muito ruins, eu posso desenvolver patologias, né, por não tratar dessa dor. E muitas pessoas até adoecem, às vezes desenvolvem quadros de ansiedade, quadros depressivos, porque não trabalham a sua dor, mascaram a sua dor, né? Empurra o sofrimento ali para debaixo do tapete, faz de conta que não está acontecendo nada e vida que segue. Só que depois, ao longo prazo, isso traz consequências terríveis. E a maioria das pessoas que desenvolvem algum tipo de patologia, transtorno mental, né, geralmente é uma pessoa que foi sofrendo, guardando sofrimento, né, negando sua dor, negando o seu sofrimento, só que isso resultou em sintomas. Então vai aí a primeira lição, né, com essa minha história real, para que você consiga entender como lidar com a dor e com o sofrimento. Eu não posso negar, esse é o primeiro ponto, tá? Se eu negar, eu estou acionando esse mecanismo de defesa que chama negação, só que ao longo prazo essa dor vai ter que ser externada de alguma forma, nem que seja através de patologias. Então, o que a boca não fala, né, o que a boca não verbaliza, o que eu não externo, o meu corpo vai comunicar de alguma forma, nem que seja através de doenças, tá? Então, quando você estiver passando por um momento de dor, de sofrimento, eu quero te encorajar a entrar em contato com a sua história de dor, com o teu sofrimento. É importante entrar em contato. Às vezes eu vejo pessoas falando assim,
Não, fulano para mim tá morto, eu enterrei essa história, eu não quero nem saber dele. Sabe esse fulano que a pessoa enterrou? Tá muito vivo na história de vida dela. Tem pessoas que falam assim para mim: não quero nem tocar nesse assunto. Esse assunto para mim morreu. Esse assunto vai estar mais presente na vida dela que ela não tem nem ideia, né? E às vezes as pessoas falam assim também: não, essa página é uma página virada na minha vida, né? Eu não quero mais voltar nessa história. Se você não trabalhou essa dor de alguma forma vai estar presente na tua história de vida. Esse é um assunto muito amplo, né? E para eu explicar sobre isso, eu precisaria de talvez um vídeo de 1 hora, tá? Como que isso se faz presente na nossa vida quando a dor não é trabalhada, mas não é o caso aqui. O objetivo do nosso desafio é trabalhar a ansiedade, certo, pessoal? E aí eu tô muito feliz com o desempenho do grupo. Acho que o grupo começou um pouquinho tímido, né? Aí depois algumas pessoas foram se soltando e eu tô muito feliz, viu? Com o trabalho de vocês, todo mundo atingiu o primeiro desafio ali, que era preencher aquela tabelinha. E hoje eu fiz uma leitura geral ontem, né? Bem assim por cima mesmo, porque eu não, sinceramente, eu não tinha cabeça, tá? Para estar afetivamente presente ali no grupo. Então eu fiz uma leitura superficial, mas a partir do momento que eu for me reelaborando internamente, eu acredito que aos pouquinhos eu consigo fazer uma entrega melhor. Então, pessoal, teve pessoas que perguntaram sobre o estresse, né? Qual que é a relação? Eu não sei se o que eu estou vivendo é um momento de estresse, ansiedade. Teve pessoas que tocou no assunto da maternidade, né? Como lidar com essa questão em relação aos filhos. Teve pessoa que falou sobre a tristeza, né? Não entende por que que fica tão triste. E hoje eu vou estar tentando responder de uma forma, né, a todas essas dúvidas e incertezas. Mas para a gente entender a ansiedade, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a ansiedade, ela nada mais é do que uma resposta natural do corpo. Então, uma pessoa que fala que não tem ansiedade é mentira. Por que é mentira? Porque a ansiedade é uma resposta natural do corpo. Talvez você não tenha uma ansiedade patológica, mas a ansiedade, ela existe na nossa vida, faz parte da nossa vida, né? Tem alguns teóricos até que falam que existe uma ansiedade positiva, né? Que é essa ansiedade, por exemplo, quando eu me deparo com uma situação de mudança, né? Mudou algo na minha vida. Vamos imaginar que amanhã eu tenho uma prova de vestibular para fazer. É lógico que isso vai gerar uma ansiedade, né? E talvez venha até acompanhado com sintomas físicos, né? Eu tenho um suor excessivo, eu não consiga dormir direito, me dê talvez até dor de barriga no dia da prova, tá? Cada pessoa reage de um jeito. Mas a ansiedade positiva ou ansiedade natural é aquela ansiedade que nos prepara para viver uma situação de estresse, né? Que para mim muitas vezes é um perigo iminente, né? Então eu me vejo às vezes ali numa situação de perigo, então é uma preparação do meu corpo, da minha mente, para que eu consiga lidar com essa situação de estresse extremo, tá? Então, no momento em que eu fico ansiosa, né, de forma natural, tá? Eu libero no meu corpo muita adrenalina, tá? Hormônio adrenalina para que o meu corpo venha ter condições ou de lutar ou de fugir da situação. A gente chama de reação de luta e fuga. Então eu preparo o meu corpo para poder ter essa reação de luta ou fuga, né? Eu aciono um sistema que a gente chama de sistema simpático, tá? O que é isso, esse sistema simpático? É o sistema que é responsável por preparar o meu corpo para lutar ou para fugir.
E o sistema parasimpático é esse estágio normal que a gente vive no dia a dia, né? Que a gente fica muitas vezes relaxado, tranquilo. Então, nesse momento que eu tô relaxada e tranquila, eu ativo esse sistema parasimpático. Aí, a partir do momento que eu percebo algo como ameaça, eu aciono o sistema simpático, né? Então, meu corpo começa a produzir muita adrenalina para que eu consiga ter reação diante dessa situação que eu interpreto como perigo, tá? No caso da patologia, esse perigo nem sempre é real, às vezes ele é percebido, a maioria das vezes ele é percebido. Não é que está acontecendo de fato, a pessoa ela tem essa percepção, mas na verdade ela tem uma percepção distorcida, não condiz com a realidade. Então, de uma forma bem simples para você poder avaliar, será que eu tenho uma ansiedade normal ou patológica? Né? Como que a gente faz o diagnóstico e investiga, né, em relação ao quadro de ansiedade? A ansiedade nada mais é do que essa resposta natural, eu já falei. E aí eu vou falar de uma forma que você vai entender. Ansiedade é nada. Como assim? Você pode me perguntar, nada? Sim, nada. Nada aconteceu ainda, mas a minha mente, ela já faz uma projeção do futuro. Ela já traz pro aqui e agora, para essa situação presente, né? É um sofrimento, uma antecipação de algo que nem aconteceu. Então, isso é ansiedade, de uma forma mais simples possível para você entender. É quando você experimenta a antecipação, você começa a sofrer, a viver um sofrimento, né, por algo que nem aconteceu ainda, tá? Vou dar um exemplo de uma ansiedade patológica. Vamos imaginar que uma pessoa vai pegar o carro e vai viajar, vai pegar a estrada. Uma pessoa que tem uma ansiedade num nível patológico, ela já pode a sofrer, pensar, né? Lembra o que eu falei? Ela começa a enxergar um evento como se já tivesse acontecendo. Ela já sente uma ameaça, nem aconteceu ainda, mas ela já sente um perigo. Então ela começa a pensar: e se eu bater o carro, né? E se acontecer tal coisa, né? E ela vai sofrendo por antecipação. Então, a ansiedade nada mais é do que você sofrer por antecipação, essa resposta emocional, né, e do nosso corpo que a gente dá a uma situação de medo, algo que eu tenho medo. Medo é a nossa resposta emocional, né? Eu fico com medo de viajar de carro e aí eu vou experimentar uma ansiedade, que é esse sofrimento, é essa antecipação de um evento que não aconteceu ainda, tá? Então, ansiedade normal, eu experimento ela de uma forma natural, né? Em situações, por exemplo, de mudanças, mudei de emprego, mudei de trabalho, mudei de como essa que eu tô vivendo, né? Eu já tenho um fato que aconteceu, né? Minha mãe tá mal, eu sei que ela não tá bem, eu sei que eu vou perdê-la, eu sei, isso é fato, sabe? É uma questão de dias, sabe? Então, e eu já começo a experimentar esse sofrimento, tá? Então, isso é ansiedade. Mas, nesse ponto, uma ansiedade normal. Por quê? Porque eu tenho um fator externo, eu tenho um motivo para que eu esteja com esse estado mental. A ansiedade patológica, muitas vezes, ela sente esse perigo, mas o perigo é percebido, não é que ele existe de fato, ele é percebido. E aí eu já quero responder para quem perguntou sobre a questão do estresse e ansiedade, qual a diferença. Eu não sei se eu estou vivenciando um momento de estresse, de ansiedade, né? Estou com um parente também passando por um processo de câncer. Então, o que eu quero dizer para você? Que como que a gente faz a leitura dessa situação? Então, você tem um fator externo para estar sofrendo, né? Existe um perigo real, não é algo percebido por você, é real.
tá? Então, você tem um fator externo, você tem uma situação acontecendo na tua vida, tá? Como essa que eu tô experimentando hoje, tem algo acontecendo. Não é algo que eu tô percebendo ou sentindo só, é algo real, tá acontecendo. Então, você experimenta isso. O estresse, ele tem sintomas muito parecidos com o da ansiedade. Quais são os sintomas da ansiedade? Dor de cabeça, tensão muscular, a pessoa vive tensa, desconforto gastrointestinal, às vezes sente dor no estômago, né, dor de barriga mesmo, tremores, né, formigamento, às vezes sente taquicardia, dependendo do tipo de quadro ansioso que ela tem, falta de ar, tá? E esses são os sintomas. E quais são os sintomas do estresse? Muito parecido. Quase que não tem diferença. A única diferença de sintoma do estresse para ansiedade é que no estresse a pessoa tem uma probabilidade até de ter infarto. E na ansiedade não, tá? Então essa é a diferença básica de sintomas, porque os sintomas são muito parecidos. Agora, como que eu consigo perceber e identificar se o que eu estou vivenciando é um estresse ou é uma ansiedade? A diferença está nessa questão bem básica mesmo. O estresse tem fator externo, tem alguma coisa acontecendo. Não é só uma percepção minha, tá? Então, de fato, tem algo acontecendo e o meu corpo está sofrendo, né? Tô tendo uma ansiedade num nível muito alto, tá? Por conta dessa vivência que eu tenho, mas eu tenho um motivo. A ansiedade não, a ansiedade geralmente não tem motivo, não tá nada acontecendo, mas a pessoa tá sofrendo. O sofrimento é todo dela. Muitas vezes não existe nada que faça com que ela tenha essa vivência, mas ela percebe, a percepção dela distorce a realidade. E ela começa a enxergar perigo em tudo, né? Perigo onde não tem, e ela começa a viver essa situação. Então, basicamente a diferença é essa. Então, eu já quero até te dar uma resposta. Você que perguntou do estresse, da ansiedade, né? E pelo que você anotou lá na tabelinha, tá? Provavelmente você está passando por um período de estresse muito grande, tá? Mas até o final desse grupo a gente vai descobrir quais as formas de fazer o manejo clínico adequado da ansiedade. Mas eu acredito, apesar de não ter tido um encontro presencial com você, eu acredito que você está passando por um momento de estresse, tá? Mas tem que lidar da mesma forma, porque o estresse ele também não é cuidado, ao longo prazo também traz consequências muito prejudiciais, tá? Então a diferença é basicamente essa. Na ansiedade eu tenho sofrimento, eu experimento uma antecipação de um evento que nem aconteceu ainda e eu nem sei qual que é às vezes, né? Às vezes eu pergunto para a pessoa, qual é o motivo da tua ansiedade? Não sei porque eu tô ansioso, né? Então isso é uma ansiedade patológica. Às vezes a pessoa não sabe nem o motivo, mas ela tá sofrendo, né? Ela tá ali num nível de irritabilidade, num cansaço extremo. Esse sintoma é muito recorrente em pessoas que têm ansiedade patológica, um cansaço extremo. Por exemplo, eu estou numa sobrecarga emocional muito grande essa semana, principalmente de hoje para ontem. Hoje de manhã, quando eu acordei, eu falei para minha filha, né? Fui lá na minha irmã ontem, ela me passou a informação, eu imaginei que ia ser algo diferente. Eu falei, de certo, vai ser pra gente poder dividir, né, ver quem que vai poder ficar com ela na enfermaria, para cuidar dela e tal. Mas quando ela falou para mim que era para ir se despedir, eu perdi o chão, né? Eu não esperava esse tipo de informação. E aí hoje de manhã eu acordei, como eu não dormi à noite, né? Fiquei muito mal, tive, olha só, sintomas físicos, viu? Muito ruim à noite, dormi muito mal, né? Mas eu tenho um fator externo acontecendo. Então, o que eu tô experimentando internamente condiz com a minha realidade.
Na ansiedade patológica, não. Muitas vezes não condiz. Às vezes tem casos até que condiz, mas de uma forma desproporcional. É aquela questão que a gente fala. Às vezes é muita resposta para um estímulo pequeno, tá? Faz tempestade num copo d'água. Então, isso é ansiedade patológica, tá? Mas o que eu tô vivendo hoje é uma sobrecarga emocional muito grande, momento de dor, de sofrimento mesmo intenso, né? E vem os sintomas físicos, que são muito parecidos com a ansiedade, com o quadro de ansiedade. Então, hoje eu estou cansada, extremamente cansada. Não vejo a hora de terminar hoje esse vídeo para dormir. Eu preciso dormir, tá? E aí, assim que aconteceu? Hoje de manhã eu acordei, quando eu acordei, eu falei para minha filha, eu falei, Maria, eu vou gravar o vídeo rapidinho, respondendo, né, o desafio, fazendo algumas considerações, e aí depois eu vou no hospital ver a avó. Só que não deu tempo. Quando eu mal acordei, já me ligaram e falaram, não, vem pra cá, se você quer pegar ela viva ainda, vem pra cá agora que ela tá morrendo. Né? E eu saí, não sabia nem que blusa que eu peguei qualquer roupa e saí muito rápido, né? Tudo muito rápido, para tentar ali pegar minha mãe com vida ainda, para poder ter esse último momento com ela. E aí, né, hoje estou extremamente cansada, né? Mas eu tenho um fator externo acontecendo. Então, para você que não está conseguindo identificar se você vive, né, uma ansiedade normal ou patológica, né, eu acho que eu consegui atender a essa resposta, né, para que você consiga identificar. E como que a gente faz o diagnóstico? Geralmente é assim, bom, há quanto tempo a pessoa está sofrendo com sintomas? Né? Primeiro eu observo quantos sintomas estão presentes. Há quanto tempo a pessoa está vivendo com esses sintomas? É mais de 6 meses? Está tendo muita recorrência, muita frequência? E a intensidade desses sintomas, tá? Então, qual que é a intensidade? Às vezes a pessoa até experimenta ali, às vezes alguma manifestação física, mas não chega a prejudicar a vida dela. E aí, como que a gente define? É patológico ou não é? Tá mais de 6 meses experimentando esses sintomas? Tá trazendo sofrimento para a pessoa que desenvolveu esses sintomas? Está trazendo sofrimento para as pessoas que moram, né, com essa pessoa que desenvolveu essa ansiedade? Se tiver comprometimento do rendimento dela, era uma pessoa que era muito produtiva, trabalhava muito e de repente ela não está produzindo mais, né? Eu já atendi pacientes, por exemplo, de estar no período de concurso, hoje eu tenho bastante de pacientes que estão prestes a prestar vestibular. Então estuda e não tem rendimento, não rende o estudo, você percebe que a pessoa não absorve muito. Por quê? O que a ansiedade faz? Quando eu não sou uma pessoa ansiosa, eu consigo filtrar os meus estímulos. Eu tenho vários estímulos. Eu tô aqui conversando com você, eu vejo o carro do vizinho, né, a caminhonete saindo ali fora, às vezes um cachorro latindo, minha filha andando para lá e para cá. Então, eu tenho vários estímulos à minha volta. Quando eu não tenho uma ansiedade patológica, eu consigo filtrar. O mais importante é eu falar com você. Então, eu não coloco foco, a minha atenção, eu não direciono a minha atenção para os outros estímulos, eu consigo focar. Mas uma pessoa ansiosa, uma ansiedade patológica, dificilmente ela foca. Ela presta atenção em tantas coisas ao mesmo tempo que ela não consegue ser produtiva. Então, é muito comum em casos de pessoas que sofrem de ansiedade patológica ter esse discurso no consultório. Ah, eu não sei, de uns tempos para cá parece que a minha vida tá andando em círculos, né? Eu não sei o que eu tô fazendo, parece que eu vivo cansada, parece que eu faço tanta coisa, mas quando chega no final do dia eu percebo que eu não fiz nada, mas eu tô cansada, extremamente cansada. Então, essa é uma queixa muito comum em pacientes que sofrem de ansiedade patológica,
tá? Então já tem um período, olha lá, mais de 6 meses às vezes, né? Já tá interferindo na vida dela, tá interferindo às vezes na vida do familiar, porque gente, conviver com uma pessoa que tem quadro de ansiedade, o nível de irritabilidade é muito grande, a pessoa não tem paciência para nada, ela vive dando patada no outro, porque tem que ser tudo num ritmo, na hora ela não é uma pessoa muito acelerada. Então, tá trazendo todo esse comprometimento a nível de dinâmica familiar, né? De produtividade. Às vezes a pessoa não consegue mais dormir, isso também é uma queixa muito comum em quadros de ansiedade patológica. A pessoa tem insônia. Aí teve pessoas que perguntaram, tô comendo, né? Aí no grupo que eu li. E isso é muito comum, viu? Eu tô comendo toda hora, não consigo parar de comer. Será que isso tem uma relação com a ansiedade patológica? Eu vou dizer para você que sim. O que que acontece? Quando a gente fica num período de dor, às vezes de sofrimento, ou de conflito interno, às vezes eu não sei o que está acontecendo com a minha vida, estou super ansiosa. O nosso cérebro ele tem um mecanismo que busca, às vezes, recompensas imediatas. Por que que o nosso cérebro busca recompensa imediata? Né? Vou lá e como um chocolate, né? Aí eu libero a serotonina, né? Me sinto mais feliz, me sinto bem. Aí daqui a pouco eu quero outro docinho, né? Daqui a pouco eu quero outra coisa, tá? E então tem uma relação sim, porque o nosso cérebro ele busca essa recompensa, né, imediata o tempo todo. Geralmente são coisas que proporcionam prazer. Às vezes tem pessoas que ficam no joguinho, tem pessoas que acabam, né, fica com raiva, come, tá feliz, come, né, e acabam canalizando tudo isso para comida. Mas existem também estratégias, né, e mais para o final você vai aprender a como lidar com isso. Hoje eu só tô te dando uma noção, uma explicação, por que que isso acontece. Mas é possível sim trabalhar. E a questão da maternidade? Eu tô lembrando os principais, tá, gente? A questão da maternidade é algo realmente desafiador. Eu lembro que eu tinha uma paciente que ela tinha o sonho de ser mãe, teve uma gestação muito difícil, então o sonho dela era ser mãe. Passou uma gestação praticamente inteira dentro de casa, com medo de que acontecesse algo com o bebê. E aí ela teve uma menina linda, perfeita. E aí depois, quando a filha dela estava com 2 anos, ela voltou para terapia, né? E às vezes ela se culpava demais, falava para mim: nossa, às vezes eu tenho tanta raiva da minha filha, como que eu sou mãe, eu queria tanto uma gestação, né? Como que eu posso ter isso? Como que eu posso sentir isso pela minha própria filha? Eu falei, bem-vinda à maternidade, né? Então essa ambivalência de sentimentos, ora você ama incondicionalmente aquele serzinho que você colocou no mundo. Ora, você, tudo que você quer, se você puder, né, tivesse a oportunidade de entregar para alguém e falar, não, né, para quem que eu entrego, tá me dando muito trabalho, mas descobri que eu sou a mãe, eu que tenho que cuidar, né, não tem para quem dar. E, né, essa ambivalência de sentimentos é muito normal na maternidade, isso acontece, né, tem os benefícios e os aspectos positivos da maternidade são muitos. Eu sou mãe de 3 filhos, sou apaixonada pelos meus filhos, mas tem dia que tudo que eu quero é ficar no silêncio. Não quero barulho na minha cabeça, não quero aquele mãe, que não posso nem fazer xixi em paz às vezes, né? Mas tudo bem, tá tudo bem. Eu sou humana, né? Então, às vezes a gente tem que aprender a entrar em contato com a nossa humanidade, assumir. Tô com dor, tô sofrendo, tô triste, tô angustiada, tô ansiosa. E nós temos uma dificuldade imensa em assumirmos quem somos. Assumir o nosso estado emocional, tá? Mas se você quer ser uma pessoa que sabe gestar as suas emoções, aí vai um conceito muito importante. Você precisa entrar em contato com o sentimento. Você precisa se conectar com as suas emoções. Quanto menos eu me conecto comigo, mais ansiedade, mais conflito,
mais angústia. Quanto mais eu me conecto comigo, mais clareza mental. Eu sei o que está acontecendo. Eu estou sofrendo, eu estou triste. Aprender a nomear. Eu observo como que nessa geração é uma geração completamente inábil para lidar com a questão das emoções, né? Então, aprender a nomear sentimento, como eu nomeei hoje para vocês, estou num momento de profunda dor, estou sofrendo, tá? Então, é assumir mesmo, para você reconhecer esse momento, tá? Não negar, porque a negação ela adoece. Só que eu também não vou viver num processo de luto eterno, que me paralisa e eu não consigo fazer mais nada. Então, com o tempo você vai aprender, mas né, tem que entrar em contato com a dor. Tratou a dor, chorou que tinha que chorar, né? Ele se elaborou internamente, pronto. Agora eu vou começar a reagir, tá? É lógico que tem o tempo, quando ele se trata de perdas, de vínculos muito próximos, sim. Tá? Então eu sei que não é em uma semana que eu vou superar essa minha dor e eu vou conseguir me elaborar. Não é em uma semana. É processo longo. Mas quando eu sentir a dor, eu preciso chorar, eu preciso externar, eu preciso falar para mim que eu tô sofrendo, que tá doendo, que é difícil, nem aceitar essa situação, né? E depois aos poucos, agora eu preciso reagir. Que é o que eu estou fazendo aqui com você, dando comando para mim mesmo. Você fez o grupo de desafio, né? Coincidiu justamente com a data de acontecer tudo isso. A gente não tem o controle sobre as situações, sobre as coisas, sobre as pessoas, né? Então, o que eu tenho controle na minha vida? Sobre as minhas emoções. Isso eu tenho controle. Então, se acalma, faz o que você tem que fazer, mesmo com dor e sofrimento, faz a tua entrega. Foi o comando que eu dei para mim mesma. Né? Faz a tua entrega, né? Compartilha a tua vivência, o que está acontecendo e ponto final. Eu estou aqui, não estou? Né? Espero estar atendendo aí a expectativa de vocês. E aí no grupo também teve uma pessoa que falou muito da tristeza. Né? Eu não sei por que eu vivo triste. E aí eu quero dizer para você que é muito comum, às vezes, uma pessoa que desencadeia quadro de ansiedade, ela desenvolver um quadro de depressão. Tá? Às vezes começa primeiro com a depressão ou primeiro com a ansiedade e depois, se não tratar, né, fazer um tratamento precoce, terapia e tratamento medicamentoso, dependendo do caso, existe uma probabilidade, se a pessoa tiver uma predisposição genética, para desenvolver outras patologias. Então é muito comum, às vezes a pessoa começa com um processo, um quadro de depressão leve, daqui a pouco ela está com ansiedade também. Ou ao contrário, começa com uma ansiedade leve, daqui a pouco ela está depressiva. Tá? E aí tem os dois transtornos, depressivo e ansioso. Mas tem tratamento e tem probabilidade, tem prognóstico bom. Se procurar ajuda no começo, tá? E aí, quando eu falo procurar ajuda, existe algo muito difícil para as pessoas, é reconhecer que precisa de ajuda, né? Muitas vezes tem pessoas que falam assim, não, eu sou uma rocha, não acontece nada comigo, não, eu sou forte, né? Eu tenho que aguentar, não tenho que aguentar nada, tá? Eu tô falando de uma forma assim para você entender. Muitas pessoas que se dizem fortes demais, que tem que aguentar tudo, adoecem depois. Então tem sim que sofrer, tem que um dia reconhecer, falar, não tô bem hoje, tô sofrendo, tô mal, preciso de ajuda, né? Hoje, se eu pudesse ter terapia com uma psicóloga, eu queria hoje ser acolhida, tá? Então, isso é do ser humano e tá tudo bem, não existe nada de errado com isso. Todos nós passamos por momentos de dor, de sofrimento em um momento ou outro das nossas vidas e também precisamos de ajuda. Tá? Então nós precisamos entrar em contato com essa humanidade. O que nos caracteriza como humanos? A capacidade de pensar, sentimento também, capacidade de sentir. Tá? Então, entre em contato com o sentimento, aprenda a nomear sentimentos, aprenda a se conectar com você, com a tua essência, com a tua dor, né? Com os teus conflitos, porque isso faz com que os sintomas diminuam. E aí, para você que falou de tristeza,
eu quero dizer o seguinte, se não me engano, você colocou na tabelinha o xizinho lá, né, das questões de 1 a 4, se não me falha a memória. Eu acredito que talvez você possa estar num processo até depressivo, porque a tristeza ela está muito mais associada com a depressão do que a ansiedade. A ansiedade deixa a pessoa triste? Também, mas a depressão muito mais, tá? Então, se você vive triste, já está há uns 6 meses muito triste, com pensamentos muito negativos, tá? Que tipo de pensamento negativo? Em relação à depressão, a gente chama de tríade cognitiva, né? Pensamentos sobre ela mesma, pensamentos em relação ao outro, em relação ao mundo, é muito distorcido. Por exemplo, eu não tenho valor, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, nananã, esse tipo de crença, sabe? Em relação ao outro, ninguém me valoriza, as pessoas fazem isso para me machucar, né? As pessoas não gostam de mim. Em relação ao mundo, nada na minha vida dá certo mesmo, tudo que eu tento dá errado. E aí a pessoa fica ali naquele ciclo vicioso e não entende o que está acontecendo, tá? Então, talvez seja importante você investigar com um profissional qualificado para fazer o diagnóstico direitinho. Falei da ansiedade, tá? O que é ansiedade, que é uma resposta natural. Falei sobre ansiedade normal e patológica. Falei a diferença entre o estresse e a ansiedade. Falei sobre a maternidade. Falei sobre a tristeza. Falei sobre o comer compulsivo, né? Que é a busca do nosso cérebro por recompensas imediatas. E aí agora eu quero te dar uma notícia. Que se você colocou o xizinho lá, nas suas respostas, do número 1 ao 4, todas elas, existe um indício de que talvez você tenha uma ansiedade patológica. Mas não se desespere, calma que eu vou te orientar, tá? Então, se você marcou lá, teve gente que marcou, que eu olhei, né, as últimas 4 finais, teve gente que marcou as 4 primeiras, teve gente que intercalou. Para você que marcou de 1 a 4 seguido, tá? Provavelmente você esteja num nível de ansiedade patológica. Mas calma que vem muita coisa por aí, apesar da minha dor, do meu sofrimento, eu vou estar aqui também nesses dias para te orientar e para te dar estratégias, técnicas validadas de terapia cognitivo-comportamental. Gente, esse vídeo ficou muito longo, com 42 minutos que eu tô olhando aqui, tá? Eu sei que tá longo mesmo, mas eu precisava ter esse momento aqui com vocês. Espero ter esclarecido muitas dúvidas. E eu quero dizer para você que eu encerrando esse vídeo eu vou dormir. Então pode ser que eu passe das 8h30 hoje para postar o segundo desafio, mas tá tudo bem, tá? Espero que esteja tudo bem. Espero que vocês compreendam também esse momento de dor e sofrimento que eu tô vivendo. Como eu não dormi a noite anterior, eu preciso dormir hoje. E talvez eu poste depois das 9, depois das 10, a hora que eu acordar. Eu não quero ter hora para acordar, mas a hora que eu acordar eu vou lá postar, tá? Fiquem tranquilos. Eu vou fazer a minha entrega desse jeito mesmo. Espero que todos me compreendam. Então, lembrando que se eu não fizer às 8h20 como eu prometi, eu vou postar hoje, seja mais tarde ou amanhã logo que eu acordar, se eu emendar à noite, eu não quero ter hora para acordar também. Eu preciso me recompor tanto mentalmente, emocionalmente e fisicamente também, porque eu sei que o que eu vou passar essa semana não vai ser fácil, não está sendo fácil, então eu preciso me recompor, certo? Espero que vocês entendam, mas eu quero dizer que apesar de tudo isso, tá? Eu amo grupos, amo o meu trabalho, amo ajudar pessoas e hoje você teve uma oportunidade única de ver uma psicóloga fazendo uma autogestão da própria emoção, tá? Então, talvez isso até deixe o nosso grupo mais rico ainda, tá? Eu confio muito em Deus, acredito que Deus tem o controle sobre todas as coisas e se Ele permitiu isso, né? Existe um propósito e eu não vou questionar.
tá? Mas vou trabalhar minha dor, vou trabalhar meu sofrimento e vida que segue. Então, beijo para você. Se eu não postar hoje, eu posto amanhã cedinho, certo, pessoal? E continuem compartilhando lá. O nosso grupo, ele vai ficando rico à medida que você interage. Você viu que hoje eu respondi algumas questões aqui diretas, né? Bem individual. Por quê? Porque são pessoas que postaram as suas queixas, o que, que elas esperam, né? Qual a expectativa. E eu pude responder de acordo com a necessidade. Então, quanto mais específico você for nesse grupo, olha, minha dificuldade é essa, eu vou tentar te responder também de forma específica. Então, quanto mais você se expor, quanto mais você pedir ajuda, esse é o momento, esse grupo é para isso, tá? Ah, eu tenho vergonha. Não precisa ter vergonha. Tô eu aqui hoje para quebrar isso, né? A partir do meu próprio posicionamento no grupo. Uma relação de sinceridade, de confiança e de humanidade. Todo mundo aqui é humano, todo mundo sofre, todo mundo passa por momentos de sofrimento, todo mundo tem a sua dor. Estamos aqui para crescermos juntos, certo? Esse é o meu recado para você. Então, se você não está entrando lá, entra, compartilha, tá? Coloca qual é a tua dificuldade, eu quero te ajudar. Eu quero te responder também de forma específica, tá bom? Porque às vezes algumas pessoas que se expõem mais, elas acabam sendo mais beneficiadas, porque ela tem a sua resposta. Então eu quero te encorajar hoje a compartilhar comigo, tá bom? Nós nos encontramos amanhã.